O reverendo, ele é secretário de Tradução e Publicações da Sociedade Bíblica do Brasil. Olá, reverendo, um bom dia para o senhor. Tudo bem? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Uma alegria estar aqui com vocês. É uma alegria para a gente também, reverendo. Olha, um assunto tão importante, 19º Fórum, né, de Ciências Bíblicas. Acontece presencialmente e virtualmente também, né? Isso, depois da pandemia nós aprendemos, né? Nós tivemos 2 edições do fórum, só virtuais, mas com o passamento do pior da pandemia, a coisa começou a voltar e, graças a Deus, nesse ano está especialmente animado também. O auditório cheio e muita gente acompanhando pelas redes também. Então, reverendo, quem quiser acompanhar, qual que é o endereço? Então, você entra lá no site da Sociedade Bíblica, sbb.org.br, você vai ter todas as indicações para fazer a sua inscrição, para entrar no link, e você pode acompanhar aí. Que bênção, reverendo, que bom. A partir das 3 horas da tarde, tô certa? A partir das 3 horas da tarde, vai até as 9 da noite. A programação, para quem estiver acompanhando remotamente, é ininterrupta. Tem, inclusive, um detalhe nesse ano, né? Quem está acompanhando remotamente tem sessões especiais. Porque nós temos uma pessoa comentando, interagindo com quem está acompanhando de casa, né? E nós temos também algumas conversas, algumas lives que são feitas em paralelo com as sessões, e quem está acompanhando de casa pode assistir. E também pode participar pelo chat, né? Ontem eu acompanhei um pouco as palestras do fórum e as pessoas podem participar pelo chat, né? Eu vi que tem palestrantes que respondem algumas perguntas. Isso é muito interessante, essa interação, né? É muito interessante, nós respondemos as perguntas de quem está e também selecionamos algumas perguntas de quem nos manda pelo chat. Então, quem está em casa ou quem está presente está podendo participar de tudo. É isso aí. E, reverendo, o tema este ano é a Bíblia da Paz. Explica pra gente por que esse tema, o que significa a Bíblia da Paz? O que vocês estão discutindo nesse fórum? Então, eu vou fazer aqui um pequenino reparo. A Bíblia da Paz, né? A Bíblia da Paz é o verbo. Ah, a Bíblia da Paz. Está faltando acentinho ali. Está faltando um acentinho aqui na nossa tarja. A Bíblia da Paz. E aí começa, ela dá paz. No ano passado era assim, a Bíblia e a paz, né? A Bíblia e a paz. E nesse ano a Bíblia dá a paz. Como é que ela dá a paz? Por meio de Jesus Cristo, ela nos dá primeiro a paz com Deus. E tendo paz com Deus, nós temos também a paz com o nosso semelhante, né? E aí ela nos ensina, num contexto de violência, de vingança, de muitas coisas ruins desse mundo, o caminho da paz, que é Jesus Cristo. Os ensinos dele, o firme fundamento sobre o qual ele nos colocou, que é o Evangelho, né? São coisas assim, bem práticas que a gente está discutindo. Ontem à noite, o Dr. Christopher Hesel, da Sociedade Bíblica Alemã, falou justamente sobre isso, né? O caminho da violência à paz nos Salmos. E hoje nós temos algumas palestras que você pode acompanhar, que são muito interessantes. Uma delas é do Projeto Azarias, que é um projeto de como a paz se manifesta dentro de um presídio. Então vem um capelão prisional falar sobre a experiência dos presos, dos encarcerados, dos reeducandos com a paz, por meio de Jesus Cristo. A outra palestra muito interessante de hoje é da doutora Isela Trujillo, do México, e ela vai falar sobre como é que um projeto de tradução bíblica traz a paz. O projeto de tradução em que ela trabalha especialmente hoje é de língua de sinais, não só do México, mas de países da América Central. Então, como é que o acesso à Bíblia para o surdo traz paz para ele? Muito bom, reverendo. Olha, teve a participação ontem, né, do secretário, deixa eu achar aqui, secretário-geral da Sociedade Bíblica da Alemanha. É Christoph, isso. O sobrenome dele é difícil, né? Hesel. Christopher Hesel, isso. Eu acompanhei um pouco, ele falou bastante sobre salmos, né? Ele fez ali
uma exposição sobre vários salmos. Essas participações internacionais, elas dão mais peso para o fórum, trazer essas pessoas. Que maravilha recebê-los, não? O que é mais interessante de receber uma pessoa de fora, né, de outro país e de outra cultura, é que essas pessoas nos trazem outras perspectivas, né? O Christopher, por exemplo, é um grande amigo da Sociedade Bíblica, do movimento de sociedades bíblicas do mundo. O Christopher trouxe uma perspectiva muito dos estudos avançados da Bíblia lá no continente europeu. Né? Ele fala, inclusive, do desafio que é você recristianizar, reevangelizar a Europa. É algo que nós precisamos fazer, né? E ele diz, isso começa de maneira muito simples, quando as pessoas conectam problemas do dia a dia delas com verdades eternas que estão na Bíblia. Então, a reevangelização começa por um encontro pessoal com Deus por meio da Bíblia. E aí o processo de paz se restaura. E ele sugeriu os Salmos como um ponto de início dessa conversa, dessa caminhada com Deus. Isso é maravilhoso, né, reverendo? Olha, e hoje também tem programação. Qual que será o ponto alto hoje? Conta pra gente. Olha, eu gosto de várias coisas que vão acontecer hoje, mas eu não posso esconder de você uma amizade profunda que tenho com a Isela Trujillo, que é consultora de tradução, ela é do México, nós trabalhamos juntos já há um bom tempo, ela é uma amiga da Sociedade Bíblica do Brasil, e eu acho que quando ela explicar o processo de tradução da Bíblia por um surdo para um surdo, todos nós vamos nos surpreender, né? A gente acha que o surdo não precisa de tradução porque ele tem os olhos, ele pode ler. Só que a língua dele não é o português, não é o espanhol, não é o alemão. A língua dele são os sinais. Isso é o que Deus colocou o surdo como a sua língua mais natural. E aí ela vai comentar a experiência riquíssima que ela tem já ao longo de mais de uma década, trabalhando com várias equipes de surdos que traduzem a Bíblia. Mais no México e na América Central, mas tudo se aplica, inclusive, aqui ao Brasil, onde a gente desenvolve um projeto de tradução da Bíblia com surdos, né? Eu acho que esse vai ser o ponto alto do dia. É a palestra da noite, Isela Trujillo. Nossa, que interessante. Como que é esse trabalho, né? A doutora Isela Trujillo. Falei certo? Isela Trujillo, mas Trujillo. Tá tudo bem. Tá, da Sociedades Bíblicas Unidas. Ela que desenvolve esse projeto de tradução da Bíblia para a língua dos sinais. Que trabalho maravilhoso, né? Como que ela faz isso? O senhor já acompanhou, já viu de perto esse trabalho? Como é? Já. Nós desenvolvemos o mesmo projeto aqui, né? Ela também nos ajuda treinando a nossa consultora. A nossa consultora é a Catherine, e a Isela mesmo é uma consultora de tradução. Ela não faz a tradução, mas ela dá todas as condições para que os surdos aprendam a Bíblia, os conteúdos, e eles próprios façam a tradução. Veja, a minha língua materna, a língua do meu coração, que eu cresci ouvindo, é o português. Então, a língua que eu vou melhor dominar na minha vida sempre vai ser o português. Se eu quiser fazer uma tradução para o alemão, ou para o francês, ou para o inglês, são línguas que eu também uso, nunca vai sair como se fosse feito por um nativo. Assim também é com os surdos. Quem é que pode melhor traduzir, não interpretar, traduzir a Bíblia para a língua de sinais? Os surdos. Porque a língua de sinais, aqui no Brasil, é a Libras, é a língua natural dele. Então, o que cabe a Isela, o que cabe aos consultores de tradução, seja no Brasil e outros países, fazer? É explicar a Bíblia para o surdo, e para isso a gente usa a língua de sinais, é contar exatamente qual que é o sentido da Bíblia lá no texto original, e vamos aprendendo de história por história, versículo por versículo, e é o surdo mesmo que faz a tradução. Leva tempo? Leva. A primeira Bíblia em língua de sinais no mundo foi a Bíblia em língua de sinais americana, em American Sign Language. Ela levou cerca de 50 anos para ficar pronta. E a Bíblia aqui no Brasil? Bom,
com toda a tecnologia, com todo o esforço, as equipes, a dedicação dos consultores, talvez a gente leve aí 20, 25 anos. Tá? É um longo processo. Só que o surdo não vai esperar até o fim do processo para ter acesso à Bíblia. Ele vai ficando pronto uma parte, isso já é dado para a comunidade, vai ficando pronta outra parte. Então já há várias histórias que estão prontas e que a comunidade surda pode procurar, por exemplo, no site da Sociedade Bíblica do Brasil. Nossa, reverendo Paulo, é um trabalho espetacular, de extrema importância, né, que atinge essas pessoas. Que incrível isso! E como é feito isso, né? O senhor disse, é um surdo mesmo, né, que consegue traduzir. É pelos sinais que ele vai colocando num papel? Vocês pensam um dia, de repente, fazer essa tradução em vídeos? Como é isso? Só para a gente entender. Vamos lá. É uma equipe multidisciplinar, tá? Então, vamos imaginar quem está nos acompanhando, a tecnologia que está por trás de nós, né? Você está aí no estúdio, eu estou aqui no meu escritório, mas nós devemos ter aí um monte de gente trabalhando de lá e de cá para que a nossa imagem, o nosso som chegue aí na sua casa, você que está nos acompanhando agora. Projeto de tradução de língua de sinais é a mesma coisa. Tudo é filmado. Tudo é filmado. Existe algum tipo de escrita? Existe, mas é só para o surdo lembrar como é que ele vai fazer o sinal, de que lado que ele vai colocar. Por exemplo, numa língua de sinais, né, na Libras, quando você começa a descrever que um personagem, né? Vamos pensar em Jonas, né? Jonas, o sinal de Jonas é assim. Tá? Por que é isso? O peixe vomitou Jonas na praia, lembra? Então, se você começar a colocar Jonas aqui, ó, e você tiver com o Jonas desse lado, você tem que ir com o Jonas até o... É assim, ó. Ah, tá. Com um dedinho no meio. Sim. Cai assim. Assim no meio. Ah, tá. Então, ele caiu. O homem caiu da boca do peixe. Foi isso. Entendi. Se você colocou o Jonas aqui, você tem que ir com o Jonas até o fim da história desse lado. Você não pode colocar o Jonas aqui. Entendi. Então, é uma língua visual espacial. É uma língua visual espacial. Você pode... Você vai falar bom dia, ó. Bom dia. Ó. Bom dia. Isso aqui é dia. Só que esse D aqui, ó. Se você colocar ele aqui em cima, é Deus. Tem bastante... Mas é o mesmo sinal. Tem bastante diferença. Então, agora tem bastante diferença. E o surdo percebe isso muito facilmente. Outra coisa que não é só o sinal, é também a própria expressão facial, né? Não adianta eu falar assim, eu não dei bom dia para ninguém. Se eu quero dar um bom dia mesmo, o surdo é muito expressivo, a gente aprende muito com ele. E a experiência que os consultores têm ao ler a Bíblia com o surdo é que a gente descobre coisas que o surdo vê lá no texto, enxerga, que a gente nunca imaginou. Por exemplo, eu estou te falando do livro de Jonas, porque é um dos livros que, de fato, estão sendo traduzidos agora por nossa equipe de surdos aqui em São Paulo, né, aqui na Sociedade Bíblica do Brasil. Uma surda da equipe não conhecia a história de Jonas, e isso é muito comum, a comunidade surda não conhece as histórias bíblicas, mesmo aquelas mais famosas que a gente aprende desde criança. Muitas vezes porque não tem acesso, não é, reverendo? Muitas vezes é porque não tem acesso. Porque não tem acesso. A gente tem tanto acesso e às vezes despreza. Agora, eles não têm acesso. Quando vem pela primeira vez, é aquele primeiro amor. É aquela paixão à primeira vista. Então, quando a surda se deu conta de que o peixe vomitou o profeta, o Jonas, numa praia, e que a cidade de Nínive, para a qual ele ia pregar, não tem praia, porque ela fica longe do mar, a cidade fica longe do mar, a surda falou assim, que chance Deus deu para ele? Olha. E nós falamos assim para ela, mas por quê? Olha, não tinha praia perto. Ele teve que caminhar um monte, ele pôde ir pensando no caminho sobre o que ele tinha feito. Olha só. Isso não é uma coisa que ocorre a um leitor comum. A gente pensa assim, o peixe vomitou, ele está ali, Nínive já devia estar ali ao alcance dos olhos dele, não estava.
Então, a percepção que a surda teve foi: que chance maravilhosa. Ele pôde refletir sobre as atitudes dele. E aquela caminhada para ele talvez tenha sido dolorosa, mas foi uma caminhada que ele precisava fazer. Só disso aí já sai uma mensagem, já sai um sermão, não é? Já sai uma super mensagem, viu, reverendo? Nossa, que incrível isso. E esse trabalho, né, essa tradução aí para a língua dos sinais, é um trabalho inédito? É a primeira vez que acontece isso? Já faz tempo que eles estão, né, vocês estão trabalhando nesse projeto? Essa equipe que agora está trabalhando muito firme com essa metodologia, que a Isela também vai explicar hoje à noite no fórum, começou a trabalhar há cerca de 2 anos. Tá? Nós começamos, como Sociedade Bíblica do Brasil, a lidar com língua de sinais há uns 20 anos, aproximadamente. Tá? Mas ainda era muito tímido, um trabalho desarticulado, faltava realmente uma metodologia, uma intencionalidade, um planejamento para que a gente avançasse. Hoje isso existe graças a uma tomada de consciência, tanto dos surdos quanto das sociedades bíblicas ao redor do mundo, de que o surdo é um dos povos menos alcançados pelo Evangelho. Então nós precisávamos tomar essa coragem, talvez essa vergonha, né, de deixar um grupo tão grande de pessoas, pessoas tão queridas que são surdos sem a palavra de Deus. Isso não pode acontecer. Houve, então, esse momento de tomada, de mudança de posição, virada de mesa, começamos a trabalhar firmemente. Já existem histórias bíblicas, como eu falei, disponíveis em língua brasileira de sinais. Ao redor do mundo, muitas equipes de tradução surda estão trabalhando. E isso é um trabalho não só da Sociedade Bíblica do Brasil, mas de muitas agências bíblicas, de grupos de surdos, que estão aprendendo a fazer e estão contribuindo com o avanço do Evangelho pelo trabalho deles. Olha, reverendo, vou dizer uma coisa para o senhor, viu? É um trabalho de extrema necessidade e importância, né? Como o senhor disse, não podemos deixar de fora este grupo, né, de pessoas que, né, precisam ter acesso à palavra de Deus. E depois isso fica disponibilizado onde? Como que é? Já tem uma previsão aí, né? A gente está curioso para saber. Então tá bom. Você entra no site da Sociedade Bíblica, tá? O sbb.org.br. No portal você vai encontrar ali as histórias bíblicas e trechos da Bíblia em língua brasileira de sinais. Também no canal da SBB no YouTube, tá? A Sociedade Bíblica do Brasil, lá no YouTube, você já vai encontrar isso. Isso é feito pelas sociedades bíblicas por meio de doações de pessoas e organizações, pessoas generosas que veem a necessidade que o surdo tem. Então, tudo o que é feito para o surdo pela Sociedade Bíblica do Brasil é disponibilizado gratuitamente, graças à generosidade de pessoas que ofertam para isso. Então, já tem disponível algumas histórias bíblicas no site da SBB, então é só acessar lá, você vai conseguir assistir. Que trabalho espetacular, reverendo. E olha, não tenho dúvidas, como o senhor disse, é o ponto alto do 19º Fórum, né, de Ciências Bíblicas, que começou ontem e acontece hoje também aqui em Barueri, na Grande São Paulo, é a presença da doutora Isela, né? Eu acho que é um assunto que rende, né? Que a gente gosta de ouvir, de entender, né? Como que é feito todo esse projeto incrível. E você que está nos acompanhando aí na sua casa, não perca. Ela é mexicana, de nascimento, e ela vai falar em espanhol assim, bem devagarinho, tá? Ela vai falar bem devagarinho. E se você é surdo, se você tem um surdo que você conhece, vai ter, como em todo fórum já está tendo também, a acessibilidade. Então, tem a interpretação para Libras. Acompanhe, conheça o trabalho que a Isela desenvolve, conheça também a Isela. Uma pessoa extraordinária, de conhecimento profundo, mas muito simples e muito acessível, como todo servo de Deus precisa ser. Reverendo, o senhor também, né, é secretário de Tradução e Publicações aí da SBB e faz esse trabalho de tradução
Claro que hoje, né, durante o fórum vai ser apresentado todo esse projeto da tradução para a língua dos sinais, mas o senhor também está à frente de trabalho de traduções. Isso é muito importante, poder levar, né, a palavra de Deus, a Bíblia, para povos que ainda não tiveram a oportunidade? Isso é essencial, né? É essencial. Deus quer chegar às pessoas na língua do coração delas. Uma das marcas do cristianismo é que nós não precisamos aprender gestos especiais, costumes especiais ou uma língua especial para nos comunicar com Deus. Ele vem, ele assume a nossa forma e fala a nossa língua. Eu costumo dizer que a melhor tradução de Deus é Jesus Cristo. Que a plenitude de Deus estava em Jesus Cristo. Então, se a gente quiser ver Jesus como modelo de tradução, ele é o modelo de tradução que Deus assumiu. Ele vem à nossa condição. Ele não exige que nós vamos à condição dele. Ele nos perdoa, ele se faz um de nós, ele se comunica na nossa língua. Se ele fez isso conosco, por que nós não vamos seguir o que Jesus nos pediu, né? Que é amar o nosso semelhante como a nós mesmos, e não vamos traduzir? Claro que vamos traduzir. E vamos fazer a Bíblia chegar a todas as pessoas na língua do seu coração. A voz mais doce, até mais doce do que a voz da mãe da gente. É daí que vem a expressão língua materna, né? E quem nos ensina a língua é a mãe. Então, voz mais doce do que a voz da mãe da gente é a voz de Deus. E a doçura do Evangelho precisa estar nessa língua para que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor na língua do coração que Deus nos deu. Isso é espetacular, reverendo. Olha, o 19º Fórum Internacional de Ciências Bíblicas, vocês abordam vários temas, né? Vocês, assim, que tem esse ano, né? O tema é a Bíblia da Paz. E dá mesmo, né, reverendo? A gente precisa parar, né? Ler, refletir. A leitura traz conhecimento e, no caso da leitura da Bíblia, além do conhecimento, traz uma paz para a gente, ensinamentos que devemos seguir na nossa vida. Ontem o Christoph, na palestra dele, eu era o intérprete do Christoph, meramente o intérprete dele. Eu vi o senhor ontem. Ele trouxe os Salmos de uma maneira tão humana, vamos dizer assim, né? Ele diz, olha, o salmista, ele reclama. Ele falou dos salmos de lamento, né? O salmista às vezes reclama, ele se queixa. Ele se queixa, Deus está distante, Deus me abandonou. Depois ele começa a pedir, Deus, que o Senhor se manifeste na minha vida, que a minha situação mude. E depois, de uma hora para outra, diz o Cristo, assim, porque ele estava lendo o Salmo 13, depois outros salmos, ele muda a situação e o salmista está glorificando a Deus, agradecendo a Deus. E o Cristo fez um comentário, né? Ele falou, não é realmente pecado você derramar o coração perante Deus e dizer, Deus, eu não entendo o teu caminho, eu não entendo por que eu estou me sentindo tão abandonado. Então não há pecado nisso. Há uma virtude também em você dizer isso para a pessoa certa, que é Deus. Quer dizer, Deus ouve o meu clamor, muda essa situação. E aí, diz o Cristo aqui de maneira muito bonita e singela, ele falou, nós não entendemos como isso acontece, mas Deus certamente ouve a oração do aflito e no seu tempo ele atende e ele muda a situação. Então veja, os salmos, eles são um espelho, no fim das contas, das nossas próprias revoltas internas. Às vezes, o nosso coração fica cheio de angústia, fica cheio de solidão, fica cheio de guerra. As guerras, aliás, começam no nosso coração, né? Mas quando a vingança, a violência, tudo está no nosso coração, o que eu faço com isso? Entrega para Deus. Não vá agir com as suas mãos. A vingança pertence a Deus. E se você não sabe mesmo o que Deus vai fazer, peça a Ele, Deus, eu não sei. Entrega isso como os salmistas fizeram, e só pelo fato de você começar a entregar isso para Deus, como os salmistas fizeram, a sua vida começa a mudar. Em psicologia, a gente usa um termo chamado catarse, né? Catarse
é botar para fora, é quase que vomitar o problema, né? E o processo terapêutico ele começa a se dar, a acontecer quando você consegue colocar para fora o problema. O convite dos Salmos para a gente conseguir a paz é justamente isso. Começa a colocar o seu problema, ainda que você não entenda totalmente o seu problema, para Deus. Deus ouve. Tem um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, ele diz assim, que como nós podemos ser felizes, né? Deus nos deu não só a sua palavra, mas também os seus ouvidos. É bonito isso. Deus não nos deu apenas a sua palavra, mas nos deu também os seus ouvidos. Então, todos aqueles salmistas, inclusive e talvez especialmente nas horas mais escuras da sua vida, estavam diante de Deus, derramando o seu coração diante de Deus, sem qualquer constrangimento ou vergonha. Deus, eu sou isso, eu sou essa contradição, eu sou essa dificuldade, eu sou essa limitação. Então, vem e enche a minha vida com a tua paz, para que eu possa te louvar, como os salmistas também fazem quase em todos os finais dos salmos. Temos muito que aprender, né, reverendo? Muito mesmo. Por quê? Né? Qual a importância desse fórum, né, internacional que traz esses palestrantes de fora do Brasil para discutir aí a Bíblia, né, as ciências bíblicas? Qual a importância desse fórum? Eu acredito que a importância é a gente sempre revisitar a Bíblia. Você mesma comentou que a gente não devia fazer da Bíblia uma leitura aqui, outra vez lá na semana que vem, outra vez não sei quando. No momento eu vi você falando isso aí, eu acho que a Bíblia é um livro de todo dia. E revisitá-la, seja na leitura devocional diária com a família, ou pessoalmente, todos os dias é importante. E revisitá-la com a presença e o privilégio de ter grandes convidados, pessoas que dedicam a sua vida a Deus e à Bíblia, como é o Cristo, como é a Isela, outras tantas pessoas que nós tivemos. Ontem o professor Sérgio, do Mackenzie, esteve conosco também, falando sobre Bíblia, educação e sociedade, né? Vivências e impactos. Pensar que essas pessoas deixam algumas horas da sua pesada agenda e vêm conversar sobre a Bíblia com a gente, é uma grande visita, é um grande retorno à Bíblia. E retornar à Bíblia é o que nós precisamos todos os dias. Precisamos mesmo, viu, reverendo? Tem que ser uma leitura diária, né? Durante ali, todos os dias no nosso devocional, né? No nosso momento devocional do dia, temos também que separar ali e meditar uma palavra da Bíblia que é tão importante, que é tão essencial, né? Para a nossa vida, para o nosso emocional principalmente, né? Que nós agora que estamos no Setembro Amarelo, precisamos muito da leitura da Bíblia para fortalecer aí as nossas emoções. Então, reverendo, fica aí o convite, então, hoje, para quem quiser acompanhar de forma virtualmente o 19º Fórum Internacional de Ciências Bíblicas. Eu não estou ouvindo o reverendo. Reverendo, o senhor me escuta? O áudio do reverendo Paulo Teixeira caiu. Daqui a pouco a gente tenta a conexão com ele novamente. Está me ouvindo agora, reverendo? Estou te ouvindo. Você me ouve? Caiu, sim. Estamos aqui, ao vivo assim mesmo. Alguma falhazinha, mas não, isso é da tecnologia. Para Deus não se surpreende com isso, ele já sabia disso. Não, está tudo certo. Fica o convite para você, para todo mundo que puder acompanhar a gente. Ainda temos alguns lugares no plenário. Olha, isso é interessante. Quem puder ir presencialmente é no Centro de Eventos de Barueri. Isso. Centro de Eventos de Barueri, a melhor referência é o Museu da Bíblia. Então, ao lado do Museu da Bíblia, tem os auditórios. No auditório B, nós estamos ali. E a partir de... Eu chego lá 2 horas da tarde. Se você um pouquinho apostar com palestrantes, né?
Alguém me falou assim, eu cheguei mais cedo para tietar os palestrantes. Ah, que Era ótimo. um seminarista. E ele veio conversar e a gente bateu um bom papo. Foi muito interessante. As pessoas são acessíveis, estão todas lá. Existem missões também que estão trazendo as suas propostas. Bíblia na Quebrada, eu lembro de alguns projetos de capelania, algumas comunidades terapêuticas, existem algumas editoras também, a Ezion está lá. Inclusive a Tá? Ezion está com vocês? Uhum. Ezion está lá também expondo livros e literatura a preço muito acessível a todo mundo que nos visitar. Então, você é convidado, você é convidada, eu espero te ver e saber que você acompanhou. Isso não é para o engrandecimento da sociedade bíblica, não é nada disso. O engrandecimento sempre é do Senhor Jesus Cristo, que é o centro da palavra de Deus. Nosso lema é assim, né? Leia a Bíblia, viva a Bíblia e compartilhe a Bíblia. Ela transforma as vidas. Exatamente, reverendo. Muitíssimo obrigada pela participação do senhor aqui no Tudo Mais. Agradeço demais. Um ótimo evento hoje para vocês lá em Barueri. E você de casa, fica aí o convite. Pode acompanhar virtualmente a partir das 3 horas da tarde, ali pelo site, né, reverendo, da Sociedade Bíblica do Brasil. Ou também tem vagas no plenário ainda lá, entendeu? Dá para ir presencialmente ainda, dá tempo, não é mesmo? Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigada. A você também. Deus abençoe todo mundo que está nos acompanhando. Fique com Deus.